Acaso Lua Superior 3, e anteriormente como humano seu nome era Hakuji e vivia no Japão antigo, um século anterior à época do Tanjiro, e a gente vai ver a origem dele como um Oni e de como ele se tornou um Lua Superior, da época dele como humano, da sua origem até o momento em que ele encontra o Muzan. Então bora lá conferir a origem do Lua Superior 3. Akaza, como humano, seu nome era Hakuji, e com apenas 11 anos, ele era um encrenqueiro e ladrão de carteiras. Nessa época do Japão, um criminoso recebia marcas em seu braço, eram linhas azuis, e uma pessoa poderia receber até 3 dessas linhas. Se cometesse mais um crime, a pena seria a perda de sua mão. Enquanto era julgado pelo magistrado, os juízes daquela época que advertiam sobre o comportamento dele, Akaza os encarou e disse que não importa, mesmo que arranque suas mãos, ele ainda tem os seus pés, e por isso continuaria a roubar carteiras. E depois de levar uma surra e ser mandado embora, ele vai para sua casa para ver o seu pai. Hakuji era de fato um criminoso e ladrão, porém ele fazia isso com o intuito de conseguir dinheiro para comprar remédio para o tratamento do seu pai, que tinha uma doença. Akaza roubava porque era pobre e queria salvar a vida do seu pai. Era isso que o movia. O que o fazia tentar ser mais forte era para no final proteger o seu pai. Porém, assim que chega na sua rua, uma pessoa vai em seu encontro e começa a chorar. O pai de Hakuji havia tirado sua própria vida e infelizmente isso era verdade. E enquanto enterrava seu pai, ele se lembrava da carta que havia encontrado. O seu pai havia feito isso para poupar Hakuji, pois devido à sua doença, Hakuji havia se tornado um criminoso para tentar comprar remédio para ele. Então, para poupá-lo, ele fez aquilo para que Hakuji possa ter uma vida honesta e ser uma boa pessoa, crescer, trabalhar, casar e ter filhos. Esse era o sonho do seu pai. Então, depois disso, Hakuji vai embora. Akaza foi banido da sua região Edo por ser um criminoso e se revoltou com a sociedade, arrumando briga com todo mundo. E um dia, enquanto lutava com 7 homens, uma pessoa chega o abordando, surpreso com a força de Akaza. Ele havia escutado a notícia de que uma criança estava levando uma surra de 7 adultos, mas era o oposto, os 7 adultos que estavam apanhando. Chegando lá, o homem, chamado de Keizo, impressionado com a força de Akaza, o convida para o seu dojo para ser seu aprendiz, pois ele não tem nenhum. Akaza então diz para ele se afastar ou então mataria. Keizo observa as tatuagens de Akaza e de que ele era um criminoso banido da região de Edo e por isso ele estava naquela região tão longe de sua casa. Keizo, com um sorriso no rosto, o desafia para uma luta e Hakuji, ou Akaza, como você queira chamar, vai pra cima dele com tudo, mas leva uma surra e é nocauteado. Depois de acordar, Hakuji está com Keizo, que o ajuda com os ferimentos, e os dois andam pela sua propriedade. Keizo mostra para ele o seu dojo e diz que infelizmente não tem nenhum aluno, mas que ele sabe Soryu, uma arte marcial que utiliza o punho, e diz que vai ajudar Hakuji, dar um teto para ele, comida. Basta que Hakuji cuide de sua filha doente, enquanto ele está fora fazendo trabalho, já que o dojo não se paga. Hakuji então se espanta, afinal por que o homem confiaria a vida de sua filha a um criminoso? Então Keizo dá uma resposta rindo, ele já havia dado uma surra nele, então Akaza que deveria temê-lo. Mas aquela resposta tocou no coração de Hakuji. A verdade é que aquele homem queria ajudá-lo, pois via que no fundo ele era uma boa pessoa e estava perdido. Keizo então apresenta sua filha para Hakuji, e assim que ele a viu, ele se lembrou de seu pai, um homem doente, e daquele sentimento que ele tinha de protegê-lo. E o tempo passou. Hakuji cuidava de Koyuki, a filha do mestre, enquanto ele estava fora trabalhando, e no tempo livre ele treinava no dojo a arte marcial Soryu. Eles eram bastante pobres, mas o terreno e o dojo haviam sido dados de presente para Keizo quando ele havia salvado um velho de bandidos. O velho, que não tinha herdeiro, deixou o dojo para o Keizo, porém o dojo rival não gostava daquilo e tentava constantemente sabotar o dojo de Keizo. Por isso até que eles não tinham alunos. O dojo rival fazia questão de impedir o dojo de Keizo a prosperar, mas isso foi algo que Hakuji foi sabendo com o tempo. Ele passou a maior parte cuidando da Koyuki, que era muito fraca. A sua doença não deixava ela ter disposição para nada e vivia deitado em sua cama. A sua mãe havia desistido dela e tirado a sua vida para não ver a filha assim. No fundo, ela sabia que o pai dela já havia aceitado o fato de que ela em algum momento ficaria mais fraca, então morreria. Mas algo mudou, algo que tocou lá no fundo que não a fez desistir. Um dia, enquanto era cuidada por Hakuji, que era experiente com aquilo, afinal ele viveu toda a sua vida cuidando de seu pai, Koyuki até se culpava às vezes por sempre ocupar o tempo de Hakuji com a sua doença. O que a tocou mesmo que, enquanto se culpava, ela disse pra ele sair um pouco, tomar um ar pra não ficar só naquele ambiente perdendo seu tempo com ela, e que naquela noite era um evento especial no ano e que teria fogos no céu. Hakuji responde então que iria, porém só se ela melhorasse um pouco da sua tontura. Koyuki sabia que não melhoraria e que ele perderia o evento, então Hakuji, antes
antes dela falar algo, responde que mesmo que eles não conseguissem hoje, haveria o próximo ano para ela melhorar e ir com ele, e se ela não conseguisse melhorar a tempo, assim haveria o ano seguinte, mas que ele esperaria ela melhorar para ir juntos verem os fogos. Aquilo tocou Koyuki, pois ela nunca sequer vislumbrou o futuro de melhorar de sua doença. Ela no fundo já havia aceitado o fato de que morreria, mas aquilo a fez ver o mundo com outra perspectiva. Hakuji cuidava dela todos os dias, enquanto ela usava toda a sua força para melhorar, e no tempo livre ele treinava com Keizo como seu pupilo, então entendia por que daquele dojo não ter nenhum aluno, por causa da rivalidade do dojo vizinho que queria aquela terra para si. E depois de 3 anos vivendo com eles, Hakuji havia feito 18 anos e Koyuki 16, e ela havia parado de ficar deitada o tempo todo. A sua doença estava indo embora e ela estava passando a viver normalmente. Enquanto limpava o dojo, Keizo o chama para uma conversa. Chegando lá, Koyuki também o esperava. Keizo disse para Hakuji se ele não poderia assumir o dojo, e ele se surpreende. Keizo então diz que afinal Koyuki também gostava dele, e ele com isso fica com vergonha. Então lembra de suas tatuagens de criminoso, uma marca que o fazia lembrar de que nunca teria um futuro, de que nunca poderia ter uma vida ou de encontrar alguém. Mas então ele aceita, honrado. Afinal, aquilo era um convite de casamento, e depois disso, ele feliz com a sua vida, volta para o seu antigo vilarejo, para o túmulo de seu pai, contar que ele havia alcançado o seu sonho e a vida de que ele esperava, e que ele iria se casar. E voltando para sua casa no dojo, ele viu umas pessoas na porta, e antes mesmo delas irem em sua direção contar o que havia acontecido, era como se seu corpo estivesse sentindo, o seu estômago se revirava. Então a verdade veio. Alguém havia envenenado o poço. O dojo rival, que nunca conseguiu derrotar eles numa luta, havia envenenado a água do poço para poder ficar com as terras deles. Koyuki e Keizo haviam então morrido. Enquanto cuidava dos corpos deles, se lembrando da promessa que ele fez com Koyuki, afinal ela havia ficado melhor depois de anos, então com ele ver os fogos, o pediu em casamento, se lembrando da promessa de Koyuki. Ela havia ficado melhor depois de anos, então indo com ele ver os fogos, o pediu em casamento. E enquanto aceitava aquele pedido, Hakuji prometeu que batalharia para ficar mais forte e protegê-los, e no fundo depois de ver isso, aquilo tinha ido com eles junto para o túmulo. E tomado pela fúria, Hakuji vai até o dojo com 67 pessoas e os ataca usando seus punhos. Foi um massacre. Sozinho ele acabou com todas as pessoas, o seu punho era mortal. Com um único soco, ele era capaz de acabar com alguém. Os relatos eram assustadores, partes voando, pessoas gritando. Hakuji havia acabado com todos eles usando somente seus punhos, e uma testemunha que viu tudo ficou louca devido ao choque e o pânico. Nem o próprio magistrado acreditava no relato. Sozinho, uma única pessoa em uma noite havia feito aquilo tudo. Então, naquela mesma noite, enquanto andava sujo de sangue com a sua fúria, um homem aparece para Hakuji, e esse homem era Muzan, dizendo que soube do massacre, mas que não tinha mandado nenhum demônio para aquele lugar. Mas se surpreende que o tal demônio que tanto falavam era apenas um mero humano. A casa então, com raiva, manda ele sair da sua frente e o ataca, mas assim que ia fazer isso, sua cara foi atingida pelo punho do Muzan, que disse que queria criar 12 demônios fortes e que daria muito sangue pra ele, mas que não tinha certeza se ele aguentaria. E em suas palavras finais, Hakuji diz que não se importava mais com nada. Então naquela noite Hakuji morre e renasce como a casa, o Lua Superior 3. Bom, foi isso, vimos a origem do Akaza e eu espero que você tenha gostado. Aqui no canal também tem a origem do Lua Superior 1 e também todo o arco final do Castelo Infinito de Demon Slayer, onde eu conto tudo. Todos os detalhes e todas as lutas. E inclusive nesse último arco é onde o Muzan vai atrás de todo mundo para uma batalha final. E é isso. Eu sou o Marcos, não se esqueça de inscrever aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!